Agora vamos falar num assunto que teve uma repercussão enorme essa semana, né, durante a semana, no nosso grupo também de Clube de Rivais. O presidente Júlio Casares, ele deu uma entrevista por Roda Viva, e aí perguntaram para ele, né, o que ele achava. Assim, a entrevista foi um pouco para falar da reeleição, né? A reeleição dele muito fora de hora no São Paulo. Também muito fora de hora. Eu não tinha pensado isso não, sabia? Não tem, assim, não tem coisa de, como é que é o nome? Assessor de imprensa e tal. Pô, tu tá uma semana, alguns dias da final mais importante. Pode falar uma besteira ali, né? Exatamente, irmão. Fala isso depois, mano, tem que acabar a final. Marca o Roda Viva pra depois do dia 24. Foi estilo a festa do Gabigol, né? Pô, igual, né? Pois é. Festa do Gabigol, mesma coisa. A entrevista, desnecessário, a né? entrevista do Dorival pro Esporte Espetacular, depois que o São Paulo eliminou o Corinthians, cara. Eliminou o Palmeiras, perdão. Pô, a entrevista ali no campo, ele falando que mudou o ambiente, que não sei o quê. Cara, ele não ganhou nada, ele só eliminou o Palmeiras, brother. Deixa pra dar esse tipo de entrevista quando for campeão. Aí sim, tu fala que mudou a história. Pô, é coisa que não tem como, cara. Enfim. E aí perguntaram pra ele ali, ele foi perguntado sobre a gestão esportiva. Desde a época que ele entrou no São Paulo até agora, né? Perguntado se ele estava satisfeito. Ele estava satisfeito ali com a gestão esportiva dele. E aí ele disse que estava satisfeito porque o São Paulo voltou a ser protagonista. E aí a Vera Magalhães falou, pô, mas São Paulo protagonista? Quem é protagonista hoje no futebol brasileiro é o Palmeiras e o Flamengo, que estão ganhando títulos, né? E ele novamente retrucou e falou que não, mas peraí, o Palmeiras não tá na final, quem tá na final é o São Paulo é protagonista. O que vocês acham? Ele tá certo o que ele falou? Deu uma repercussão enorme, né, ele chegar e falar. Quer falar primeiro, Gerson? Numa entrevista que o São Paulo hoje voltou a ser protagonista e é protagonista. Então, o São Paulo, ele não é protagonista ainda, ele não voltou a ser protagonista ainda do futebol brasileiro como um todo. O Flamengo e o Palmeiras, por sua vez, eles vêm disputando títulos e vêm dominando o futebol brasileiro e sul-americano já tem alguns anos, uns 5 anos mais ou menos, né? O São Paulo, ele chegou numa final de Copa do Brasil. Então, para ele voltar a ser protagonista no futebol brasileiro, ele tem que não apenas ser campeão da Copa do Brasil, mas se consolidar nos anos seguintes, disputando os títulos, estando na cabeça dos títulos, assim como o exemplo que nós citamos aí, evidente que são o Flamengo e o Palmeiras, né? Então, o São Paulo está numa situação de protagonismo agora. Ele se tornou protagonista na Copa do Brasil, mas isso pode acabar caso ele não conquiste o título, e ainda assim conquistando, se ele não manter, e a gente continuar assistindo Flamengo e Palmeiras nas cabeças lá, Libertadores ou outros campeonatos, sabe? Eu acho que ele se precipitou um pouco aí se ele quis se referir ao futebol brasileiro como um todo. Um complemento que você falou, Sandrão, eu acho que assim, a palavra protagonista não foi a mais bem colocada na minha visão nesse caso aí. Ele podia falar em questão de destaque, né? É um destaque. Porque se você levar em consideração, quem tá brigando, concordo com você, quem tá brigando de 10 anos pra cá é Palmeiras e Flamengo, né? Então, assim, questão de destaque, assim, não tô dizendo que o trabalho dele, é péssimo, é ruim, é mediano. É ok, mas, assim, o São Paulo já tem a tradição, lógico, tem os 3 mundiais, tem toda a história do São Paulo, é muito bonita. Concordo com isso, eu como palmeirense posso falar, a história do São Paulo é muito bonita. O que acontece no momento, eles estão, tá muito apagado. Porque de 2012 pra cá, desde o título de 2012 lá da Sul-Americana, só ganhou o quê? O Paulista, não foi? Eu vou em 2005 lá, 2005 foi o Mundial, né? O que ele ganhou fora isso? Foi só 3 brasileiros, nada mais. Não, até que ano? Até 2008? Não, legal. 2008 foi o último. Exato. Legal, então. De lá pra cá, depois. De lá, não, Sul-Americana.
Me ajuda aí, O Corinthians É. classificou as quartas de final, você mandou foto ajoelhado com a É camisa do lógico, Cássio, tô irmão. tirando a onda, Seja né? coerente, É lógico, pô. mas Não. que não vale nada, não vale. Então seja coerente. ué. Se for campeão, então você não vai fazer nada. Vai ser campeão, você vai desligar a TV e vai Nós dormir. falamos aqui, não, da volta não merece, é um título que não é digno de dar volta olímpica. Acho que merece, tá Oxe. maluco? Mas eu digo do retrospecto, assim, é um destaque? Sim. Porque nunca vamos menosprezar o São Paulo. Todos os clubes do... Calma, Gabriel. Não é menosprezar, eu digo... não... Assim, os clubes, assim, Rio, São Paulo, a elite do futebol brasileiro. Vamos dizer assim, tira os gaúchos ali, o Atlético Mineiro agora, que resolveu aparecer um pouquinho... Mas eu considero que a fala dele foi, acho que foi mal colocada na questão, em vez de colocar como protagonista, seria como um destaque, no caso, num clube que já está se reestruturando novamente, tendo uma visão maior aí, mais ampla, né? É o que eu acho. Né? Vai. Sandro, o Corinthians não é protagonista? Não, o Corinthians foi finalista da Copa do Brasil. O Corinthians é protagonista? Não, no momento não. Não é? Desde 2012. Não é protagonista? Não, ele ganhou uns brasileiros depois disso e tal, O né? Corinthians é protagonista? Não é mesmo. Não é? Na minha opinião, não. Entendi. Ele não tá disputando o O título. Atlético Paranaense é protagonista? Mais ou menos, acho Não, que mais ou não. menos, chegou na final- Ele tem se destacado um pouco final mais da que o Libertadores Corinthians. ano passado. Então. Ele tem se destacado um pouco mais, mas ainda Quem que assim. é protagonista? Quem tá pra valer ali? Quem é que tá dominando aí o mercado da bola aí em relação à disputa de título? Vamos lá, gente. O São Paulo, ele sempre foi protagonista desde quando o São Paulo existe. O São Paulo Futebol Clube, ele é o clube mais novo e o que mais tem conquistas comparado aos nossos co-irmãos aqui da capital e da Baixada, enfim. O São Paulo Futebol Clube, que ganhou tudo aí nos anos de 2000 a 2008, ali, depois ganhou uma Sul-Americana. O São Paulo teve alguns anos ruins, que começou em 2013 e foi se estendendo ali. O São Paulo passou algumas vergonhas. Porém, o São Paulo Futebol Clube, mesmo nesses anos ruins aí, nesses 8 anos horríveis de roubos de ex-presidentes Aidar, de escândalos, de impeachments de presidentes, o São Paulo ele nunca foi rebaixado. O São Paulo ele chegou a 3 finais a 3 semifinais de Copa Libertadores. Ele foi 2 vezes vice-campeão brasileiro, entendeu? Ganhando o primeiro turno de Campeonato Brasileiro, inclusive, algumas vezes, mas isso não vale nada, mas chegou a 2 vice-campeonatos. O São Paulo, ele chega aí em Copa do Brasil e Paulista. O São Paulo teve uma fase que em Paulista o São Paulo foi eliminado na semifinal 4 anos seguidos pelo Santos. Aí foi eliminado pela Penapolense e depois mais 2 anos pelo Santos. Então eu concordo. Só que o São Paulo nunca deixou de ser protagonista. Final da Sul-Americana. O São Paulo... isso até 2020, 18 anos. Beleza. O time do São Paulo, com péssimas gestões, o presidente Aidar foi o pior presidente do São Paulo e depois veio o segundo pior, que é o Leco. O Leleco sem caneco. Também é um presidente ridículo. O Casares está... Só um parênteses. O Casares está desde quando no São Paulo? O Casares está no São Paulo desde 2020. Na virada de 20 São para 3 21. anos. São 3 anos. Ele entrou em dezembro de 2020. São 3 anos. E aí, beleza. Então o São Paulo teve esses anos aí horríveis de gestão, mas mesmo assim disputando Libertadores, mesmo assim disputando Campeonatos Brasileiros, passando várias vergonhas, sim, mas sempre disputando, chegando a bater vice-campeões de campeonato. O São Paulo, depois da era que começou aí com... foi vice em 2021. Fernando Diniz, teve um lampejo ali e tudo mais. Foi campeão do primeiro turno com o Aguirre e tudo mais. Aí entrou a era Casares, que foi o que deu a entrevista. Eu acho que a resposta dele, quando a Vera Magalhães falou que São Paulo não é protagonista, eu acho que quando ele falou que é protagonista por estar na final, ali ele errou. Ele tinha que falar, São Paulo é protagonista independente de estar na final. Porque pra mim o Corinthians é protagonista. O Corinthians ele entra no Campeonato Paulista do ano que vem para disputar o título. Ele entra na Copa do Brasil do ano que vem para disputar o título. O Corinthians, se você contar os 4 times que estão nas semifinais da Sul-Americana, ele é a camisa mais pesada que existe. Eu concordo com a sua linha de raciocínio. No entanto, quem domina o futebol brasileiro e até sul-americano em conquista de títulos... Poxa, Emerson, você... Emerson? Se a gente for, se a gente for olhar... com Emerson, hein? Se a gente for olhar Gabriel, em é tudo São conquista Paulino. de títulos... Então, um monte de vice, campeão
primeiro A gente turno. ganhou há 2 anos atrás no Sabe, Paulista em cima deles. você tá satisfeito com isso, sinceramente? Não estou. Você não queria trocar de lugar com esses dois aqui? Não. Ah, que isso, não, Não é possível. queria. Não é possível. Não queria. Os caras disputando Libertadores todo ano. Não, assim, eu queria Então, estar na eles, fase que eles nesse estão. Mudar de sentido, lugar, Não trocar de Nesse time, sentido, mas não, tá é o que eu numa quero dizer. fase. É a Queria, fase, queria, óbvio. exatamente. Queria, claro que Então é queria. nesse sentido que eles são protagonistas. Isso é É. indiscutível. É. Agora, poxa, meu time não ganha um campeonato desde 2019. É. Foi um campeonato paulista, aquele, né, contra vocês lá em Não, foi, Itaquera. isso. Foi contra vocês. Isso. O contra Wagner Love no final. Wagner Love, exatamente. Isso. Então o Corinthians não tá sendo protagonista mais no cenário. Porque, pô, o Corinthians ele não passa das oitavas de final da Libertadores desde 2012. Já passou ano passado. Que protagonismo é esse? Passou do Boca é ano passado. verdade, bem lembrado. Mas, poxa, disputou uma final de Libertadores naquele ano e não disputou mais. Gente, a gente tá Que protagonismo é esse? A gente tá falando de 20 Sabe? clubes de Série Entendeu? A, fora um monte de clubes na América do Sul. Gente, só um vai bater campeão. Sim, mas quem tem sido os campeões Não tá são disputando. justamente São Paulo o não Fla- tá disputando. É. São Paulo não Brasileirão. está disputando Brasileirão não. esse ano. Pô, Nos mas- últimos anos aí, nos 2020 últimos 9 não anos aí, que No ano do disputou pra Aguirre, não cair, no ano né? da Aguirre não disputou? No ano Não. do Diniz não disputou? Pra ser Tá, campeão, Então, Não mas tá disputou? Ó, só do Diniz. Do Aguirre também. quem disputa e perde é Disputou. coadjuvante, meu. Fez Não, fez de cenário maneira ali. nenhuma. Se você está Fez batendo, cenário se você ali. tá chegando todo ano ali nas cabeças, você, Ah, você e não não é. ganhou nada. Não é, não Uma gente. hora vai, Não é. vai ganhar, mas... Então quer dizer que hoje, não então sei assim, se vamos lá. voltou. Se você falar favorito, vamos lá, tem palavra, protagonismo e favorito. Favorito é uma coisa. O Flamengo ele entra favorito para a final da Copa do Brasil. Porque Isso o não time é é uma melhor. realidade também. Isso não é uma realidade É, hoje. o Palmeiras entrou favorito nas quartas de final da Copa do Brasil. Sim. Favoritismo, eu Sim. não sou louco aqui de falar que o São Paulo é favorito contra essas duas equipes no Brasil. E acho que até contra o Atlético Mineiro também não. Tirando isso, o São Paulo ou está em situação de igualdade ou superioridade aos demais. Então o São Paulo é sim protagonista e vai É ser um pra dos sempre. protagonistas. Um dos protagonistas. Não, Vai dar uma diminuída aí, porque assim... É Igualdade Você não ou acha que uma... superioridade? não, o São Paulo não é o protagonista. Assim, o São Cara, Paulo... ele falou que o São Paulo é o protagonista. Não. Eu não entendi que ele falou isso. Não entendi Ele que é falou isso. protagonista do futebol brasileiro. Junto com Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Não, mas Atlético olha Foi só. isso que ele Mineiro. quis dizer, não. aí eu concordo com você. Não, ele não quis dizer que o São peraí. Paulo é o único protagonista.